Kitab al-Aqdas, o livro secretíssimo. Bahá'u'lláh explica de uma maneira muito linda. Ó vós parlamentares no mundo todo, escolhei um único idioma a ser usado para todos na terra e adotai igualmente uma escrita comum dele. Deus, verdadeiramente, vos esclarece o que vos beneficiará e vos capacitará a serdes independentes de outrem. Ele é o mais generoso, onissapiente, o de tudo informado. Isto será causa da unidade, se o pudesseis compreender, e o maior instrumento para a promoção da harmonia, da civilização, se apenas o soubéssemos. Abdu'l-Bahá fala em uma palestra no dia 25 de abril de 1912, que ele fez em Washington. Essa parte da palestra dele está no livro Promulgação da Paz, que ele explica qual é a função da língua. Diz assim: a função da língua é retratar os mistérios e segredos dos corações humanos. Enquanto persistir a diversidade de línguas e a falta de compreensão de outras línguas continuar, este glorioso objetivo não poderá ser realizado. Por isso, o primeiro serviço ao mundo humano depende da linguagem. Muitos perguntam como que vai ser essa língua, mas Abdu'l-Bahá e Bahá'u'lláh já explicam tudo detalhadamente de como será essa língua. Que nenhuma pessoa sozinha pode construir uma língua universal. Ela deve ser feita por um conselho representando todas as nações e deve conter palavras de diferentes idiomas. Ela será regulada pelas mais simples regras e não haverá exceções. Nem haverá gênero, nem letras extras e nem mudas. Olha que perfeito essa língua. Toda coisa designada terá apenas um nome. Em árabe, há centenas de nomes para o camelo. Nas escolas de cada nação será ensinada a língua pátria, assim como a revisada língua universal. Que maravilhoso! Muito maravilhoso. A gente consegue observar que, hoje em dia mesmo, 1,45 bilhões de habitantes falam inglês no mundo inteiro. Tá, isso daqui é uma aproximação, com certeza vai. Então, a língua mais falada no mundo inteiro hoje é o inglês. E ela só vem aumentando. Em segundo lugar fica o mandarim. Mas isso tem mais a ver com o fato de que a China tem uma população muito grande nos dados, só que o inglês é a segunda língua em que praticamente todo mundo vai atrás para aprender, não é mesmo? As nossas aulas, todas estão conectadas. Muitas vezes a gente consegue, sim, transmitir o que a gente quer falar para os outros de uma maneira simples e, vamos dizer, de uma maneira espiritual. Mas quando chega na parte da linguagem e você está em uma situação onde tem duas pessoas de língua que falam línguas diferentes, alguma coisa se perde, né, no meio dessas traduções. Para que a gente possa conseguir essas línguas universais, cada um de nós conseguir inspirar os outros e justamente para que eles compreendam, porque algumas vezes é difícil a gente tentar compreender
como que realmente a linguagem universal trará a paz. Muitas vezes eu me pergunto e às vezes eu me espanto, né, com a quantidade de línguas que tem no mundo. Você encontra assim lugares povoados que têm suas próprias línguas, seus próprios dialetos, tribos que falam suas próprias línguas. Na verdade, assim, tem milhares e milhares e milhares de línguas no mundo inteiro. É espantoso, né, a quantidade de línguas que tem. Então, assim, esse princípio estabelecido por Bahá'u'lláh de que deve haver no futuro essa língua auxiliar universal é muito importante. E é importante ressaltar, é uma língua auxiliar. Essa língua não vai substituir a língua mãe de cada país. A língua mãe de cada país continuaria, o Brasil continuaria a falar português. A diferença é que também, além de falar português, as crianças aprenderiam essa segunda língua, que aí sim, essa segunda língua seria em comum aprendida em todos os outros países do mundo, né? A pergunta é, claro, qual seria essa segunda língua, né? Será que vai ser uma língua existente, como o inglês? Será que vai ser uma língua criada? Será que vai ser o Esperanto? Será que vai ser alguma outra coisa? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Essa decisão vai ter que ser tomada. Na hora certa, a decisão vai ter que ser tomada. Mas qualquer que seja essa decisão, essa a escolha dessa língua auxiliar universal a ser ensinada, então, idealmente em todas as escolas do mundo, vai ser um passo assim extremamente importante para estabelecer a unidade entre os povos. E Bahá'u'lláh disse que não existe paz no mundo antes de se ter a unidade. Então você precisa de unidade primeiro e depois dessa unidade você pode aspirar à paz. Mas sem essa unidade é impossível você ter uma paz duradoura, né? Ana, você gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, por exemplo, a gente se surpreende, e por eu ter mais idade, né? Com certeza vou me decepcionar mais vezes. Então, a minha decepção em 2019 foi descobrir que nós não falamos a língua do Brasil, né? Porque eu cheguei numa cidade do oeste do Pará em que se falava tupi, uma aldeia falava tupi e não falava uma palavra em português. A gente não conhece a história do Brasil porque a civilização celta deixou em Macapá o Parque de Stonehenge. Quanto à língua, que foi a ênfase dela, né? Então, a língua ela é um fator de unidade, geraria, como você falou, concordo plenamente, mais a economia, porque assim que um artigo fosse publicado nos Estados Unidos, eu conseguiria ler em português, no idioma auxiliar universal, eu conseguiria ler aqui numa ilha que eu me encontro no meio do Oceano Atlântico, imediatamente, eu não ia saber depois de 2, 3 meses o que alguém traduzisse. Então, realmente, a língua será um idioma universal. Como é bom quando a gente chega na Terra Santa e diz assim, vê que uma pessoa não fala uma palavra do teu idioma, nem inglês, nem espanhol, e diz Allahu Akbar. Quando a gente quer se comunicar, a gente até com mímica se comunica, mas quando a gente trata de governantes, de uma esfera mundial, não é bem assim. No livro do Guardião, chamado das Nações, quando cita as 7 velas para a paz mundial. Por incrível que pareça, a primeira dela não é o idioma e nem a religião. Ele diz que a primeira vela é a unidade no reino da política. A segunda vela, como vocês, acho que foi o Nick que enfatizou agora, é a unidade, mas nos pensamentos dos projetos mundiais. A terceira é a questão de liberdade, ainda não está definida. A quarta é que, embora ele ressalta Abdul-Bahá como sendo a mais importante, mas é a religião, mas ela será a quarta vela a ser acesa. A quinta vela é que vem a unidade das nações, a sexta vela é a unidade das raças, e a sétima vela é a unidade de língua. Então, para ter essa unidade, a gente vai passar por 6 passos muito interessantes para chegar à unidade mundial. Ele, como talvez, aí já é uma interpretação, um entendimento meu, né? Eu tenho que ressaltar quando é entendimento meu, é que, na verdade, Abdul-Bahá esclarece claramente quais são
quais são os passos. Quer dizer, essa unidade vai ser muito bonita, mas não está na mão só dos Baha'is, está na mão dos Baha'is se unirem a outras pessoas. Que o Luiz Antônio levantou a mão, você queria falar alguma coisa? Relação direta, intrínseca, entre o espírito de amor e unidade dos seres humanos e a língua. A língua é o primeiro sinal de amor entre os seres humanos, de aceitação mútua, de desprendimento. Por favor, Silvio. Em 1980, meu marido, eu e mais um casal veio para Brasília para fazer uma escola. E essa escola a ideia foi para ter metade do dia em português e outra parte do dia em inglês. E para a criança ficar todo dia na escola. E essa foi uma coisa muito inovadora. Nick não gostou de um jeito nenhum. Eles falavam que não, criança não podia aprender uma língua com 5 anos, não, ou 6 anos, 7 anos, que isso? E precisa esperar para outra língua até criança tem 14 anos, 15 anos, alguma coisa. E eles precisam realmente estudar o português muito bem e estabelecer o português corretamente. Foi uma luta para nós para fazer isso, mas finalmente eles deixaram nos fazer mais. Essa escola não vai para nenhum lugar. Nós encontramos que, primeiro, a cérebro da criança é uma cérebro linguista. Ela tem muita capacidade para aprender línguas. Até tinha algumas crianças na escola dos outros países que, às vezes, com 5 anos, eles estavam falando 4 línguas, sem problema, sem sotaque. A criança tem um ouvido, e não é como o meu português, desculpe, que eu aprendi português com 38 anos, mas quando eles aprendem com bebê, com criança de 4, 5 anos, eles não têm nenhum problema de ouvir corretamente. Incrível. Então, hoje na escola que fizemos foi a Escola das Nações. E tem mais ou menos 800 crianças na cidade aqui. E tem até um segundo grau também. E todas essas crianças são bilíngues. Incrível. E agora as outras escolas estão realmente copiando isso. Nossa escola é bilíngue. E esse foi o primeiro nesse país. Agora tem no Rio, tem no São Paulo, tem em todas as grandes cidades também. Então, realmente, esse ensinamento de Abdu'l-Bahá foi muito certo, muito certo. A humanidade tem essa capacidade de aprender uma outra língua nas escolas, além da língua materna, fazendo bem com isso também. Então, é muito interessante. Não é uma sonho, não. Vai acontecer. Obrigado, Su. Você falou uma coisa super importante, Su. É verdade. A ciência atual demonstra que a idade ideal para uma pessoa aprender uma língua, na verdade, é do 0 aos 10 anos. E que nesse período de tempo, se a criança muito nova aprende a língua, ela consegue aprender com mais facilidade, consegue falar sem sotaque, e essas conexões do cérebro que estão se formando na cabeça da criança, enquanto elas estão se crescendo, se desenvolvendo, se a criança aprender essa língua, isso fica com a criança não se esquece e acaba se enraizando realmente na mente da criança. Então, que bom que a ciência realmente demonstrou isso e acabou derrubando esses tabus do passado, como você mesmo falou, que, não,
Não, tem que esperar até a criança ter 15, 14, sei lá, anos. Não, não é nada disso, não. Quanto mais cedo, realmente melhor. Né? Essa janela de capacidade para aprender uma língua começa a se fechar depois que a criança passa dos 10 anos. E aí começa a ficar muito mais difícil aprender novas línguas, né? Imagina uma pessoa com, sei lá, 30, 40, 50 anos tentando aprender uma nova língua, é muito mais difícil do que uma criança de 6, 7 anos. Sem dúvida. Shanta, querida, você queria dizer alguma coisa? A situação atual do mundo, econômica, de intercomunicação e tudo, por bem ou por mal, está quebrando essas barreiras culturais. Então, por exemplo, hoje o inglês já desempenha, não plenamente, mas em grande parte, esse tipo de função, porque a necessidade dessa comunicação está se tornando muito maior do que as possíveis barreiras culturais que possa haver. O fato de uma pessoa ser bilíngue, isso fortalece as habilidades cognitivas. Ou seja, as pessoas bilíngues tendem a ser mais criativas e flexíveis. Elas tendem a ter a mente mais aberta e encontram facilidade em focalizar em uma variedade de tarefas simultaneamente. Cientificamente demonstrado hoje em dia, né? Acho que o professor Isaac Reutemann levantou a mão. Queria falar alguma coisa? Sim, trabalhei no final da década de 90 em Israel durante 6 meses e nunca me esqueço do belo jardim que envolve ali a sede da Fé Bahá'í. Aquela imagem ficou fixada na minha memória. Uma língua universal poderia evitar muitos desentendimentos. E a paz mundial, ela não significa só ausência de guerra, ausência de conflito. Eu acho que a paz mundial é a gente que está em paz com a gente mesmo, poder dormir tranquilamente, com a consciência limpa, com a sensação de que fizemos alguma coisa boa antes de dormir, durante o dia. Na tradição judaica, se fala que a gente precisa fazer pelo menos uma mitzvah por dia. Mitzvah significa uma boa ação, qualquer que seja. Hoje vê que nós estamos numa crise muito grande, universal, esses fatores históricos que levaram a guerras, e nós precisamos, eu acho, assim como o Nick, né, nos disse que são os primeiros anos de vida que a gente tem a capacidade de aprender, são os primeiros anos de vida e nós devemos estabelecer, desenvolver virtudes como solidariedade, como paciência, paixão, compaixão, etc. Na verdade, nós estamos plenamente de acordo. O princípio Bahá'í da língua universal é apenas um dos recursos, uma das armas, um dos meios para se alcançar essa unidade, né, entre os povos. Não é de forma nenhuma único. A fé Bahá'í é um diamante de muitas facetas e existem muitos outros aspectos. E, se Deus quiser, abordaremos esses outros aspectos aí em futuras reuniões.